Talvez hoje o dinheiro tenha se tornado um barulho dentro de você, uma inquietação que mora atrás do externo, na respiração que encurta, no sono que não descansa. Você olha ao redor e tudo parece exigir mais pressa, mais resultado, mais comparação. E ainda assim, algo em você sabe que essa corrida não tem linha de chegada. Não é que falte esforço, não é que falte valor, falta uma ordem interna que sustente o peso das escolhas. É como se a vida pedisse silêncio para que a verdade apareça. É nesse silêncio que a sabedoria de Salomão começa a fazer sentido. Existe um modo de pensar dinheiro que não começa na planilha, começa no coração e no caráter. Salomão olhava a realidade com uma lente que não separava finanças de integridade, trabalho de propósito, colheita de tempo. Ele entendia que riqueza sem fundamento é fachada que racha. Você já deve ter sentido isso ao tentar preencher um vazio com compras, com metas, com promessas apressadas. O peito aperta, a mente acelera, a atenção se dispersa. A neurociência chama isso de sistema em alerta, amígdala hipervigilante, dopamina oscilando como mar em ventania. A sabedoria chama isso de vida sem raiz. Quando a raiz é rasa, qualquer vento derruba. Quando a raiz é profunda, a árvore atravessa as estações. Perceba como o corpo responde quando o assunto é dinheiro. Ombros tensos, mandíbula firme, estômago pesado. O corpo fala o que a mente tenta negar. Ele denuncia a fadiga de perseguir brilho e perder substância. Salomão diria que é melhor um pequeno avanço com verdade do que um grande passo com mentira. A neuroplasticidade confirma que pequenos hábitos, repetidos com calma, reescrevem caminhos internos e, com o tempo, reorganizam respostas emocionais. É assim que a ansiedade diminui e a clareza aumenta. Não se trata de mágica, trata de ordem. Talvez você carregue culpas antigas, contratos não cumpridos, acordos silenciosos que cobram juros no coração. O som desses juros é a autocrítica constante, a sensação de que nada é suficiente. Salomão chamaria isso de fardo desnecessário. Não é a vida inteira que precisa mudar agora, é a base que precisa ficar verdadeira. Quando a base muda, o resto encontra seu lugar. E quando o resto encontra seu lugar, a paz volta a caber no peito. A paz não é ausência de desafios, é presença de direção. Há uma diferença entre prosperar e aparecer. Um caminho constrói, o outro consome. Um caminho respeita ritmos, o outro implora por atalhos. Um caminho fortalece seu nome, o outro vende sua palavra por sentimentos imediatos. Dinheiro, sem direção, amplifica o que já existe. Se a casa interna está em ordem, ele expande o bem. Se a casa interna está em desordem, ele aumenta o ruído. Salomão ensinava que a prioridade define o destino. Quando a prioridade é sabedoria, o dinheiro se torna servo e não senhor. Quando a prioridade é aparência, o dinheiro manda e você obedece. Talvez ninguém tenha dito isso a você com cuidado. Você não é preguiçoso. Você está exausto. Você não é incapaz. Você está desalinhado. Existe uma diferença entre falta de caráter e falta de método. Caráter se escolhe a cada dia, método se aprende com paciência. A boa notícia é que ambos podem crescer juntos. O coração aprende a dizer a verdade e as mãos aprendem a trabalhar com ritmo. A mente encontra foco e o corpo encontra descanso. O espírito respira de novo. E quando o espírito respira, a vida floresce. O pensamento de Salomão não separa fé de prática. Ele toca o chão. Ele fala de semente e colheita, de tempo e estação, de palavra e confiança, de conselho e caminho. Para a neurociência emocional, isso tem um nome simples e potente: segurança interna. Quando você se torna confiável para si, o cérebro reduz o alarme, a atenção melhora, a sensação de controle aumenta. Isso diminui impulsos, melhora decisões e, com o tempo, muda resultados. O que parecia azar
revela padrões. O que parecia sorte revela constância. O que parecia mistério revela ordem. Você não precisa de promessas altas, precisa de fundamentos que sustentem o que deseja construir. Imagine uma casa silenciosa no começo da manhã. O sol ainda está tímido, mas a luz já desenha contornos nos objetos. É assim que a sabedoria funciona. Ela acende luz aos poucos. Ela mostra a poeira que ninguém via. Ela mostra o que deve sair e o que deve ficar. E quando você limpa, quando você organiza, quando você devolve cada coisa ao seu lugar, o ambiente inteiro muda. O mesmo acontece com dinheiro, quando a consciência se alinha ao propósito. Talvez o mundo tenha te treinado para a pressa, para a comparação, para a autoexigência que machuca. Talvez você tenha aprendido a medir valor pelo barulho que faz. Salomão chamaria isso de vaidade, vento que não alimenta. O que alimenta é o pão da verdade diária. É cumprir a palavra, mesmo quando ninguém vê. É escolher a permanência em vez do impulso. É ouvir o conselho que salva tempo e dinheiro. É criar margens para que o imprevisto não desmonte sua paz. O coração chama isso de maturidade. A mente chama isso de sabedoria aplicada. Se algo se move dentro de você enquanto escuta, é o início da virada. Não se trata de provar nada a ninguém. Trata de nutrir aquilo que você já sabe, mas talvez tenha esquecido no ruído. Você quer paz que dure. Você quer resultados que façam sentido. Você quer poder de decisão que não traia sua essência. Salomão alinharia tudo em uma frase simples: busque primeiro aquilo que não pode ser tomado. O resto encontrará lugar. A neurociência diria que sua atenção é o seu tesouro. Onde você a coloca, seu cérebro constrói caminho. Coloque sua atenção nos fundamentos e observe o caminho surgir sob os seus pés. Agora, deixe que uma imagem permaneça com você. Um campo recém-arado, terra escura, úmida, pronta, nada espetacular à primeira vista, nada que chame atenção apressada. Ainda assim, ali está a promessa. É assim com a sabedoria, é assim com o dinheiro que nasce da ordem. Quase ninguém vê no começo, quase ninguém aplaude na preparação. Mas quem permanece no processo descobre um tipo de riqueza que não cabe em vitrines, porque mora por dentro. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um inimigo ou um juiz. Ele se torna ferramenta nas mãos de alguém inteiro. É aqui que a jornada começa. Respiração mais solta, olhar mais nítido, passos mais tranquilos. Você não está atrasado, você está chegando na hora certa para você. Não há acusação, há consciência. Não há grito, a verdade. E a verdade, dita com amor, reorganiza a vida. A partir desse ponto, cada decisão ganha outro peso. Não por medo, por liberdade. Não por pressão, por propósito. É assim que Salomão pensava sobre dinheiro, começando dentro, sustentando fora, colhendo no tempo certo. É assim que o seu caminho pode ficar firme, discreto e fértil. É estranho como um assunto que parece tão prático pode mexer em lugares tão íntimos. Dinheiro toca memórias de infância, frases que ficaram na pele, promessas que não se cumpriram. O corpo sabe quando a conversa é séria, a respiração muda, a nuca endurece, a mente tenta resolver tudo de uma vez. Em algum ponto, essa urgência começou a comandar as escolhas e o coração ficou de lado. Salomão enxergava esse deslocamento com clareza. Ele sabia que a ordem interior sustenta o peso exterior. Sem essa ordem, até a vitória pesa. A corrida por renda sem critério parece eficiente no começo. É barulhenta, colorida, sedutora. Carrega a crença de que um ganho extra, um atalho, uma oportunidade inesperada finalmente trará descanso. O problema é que descanso não nasce de velocidade. Descanso nasce de coerência. A neurociência emocional descreve um mecanismo simples e profundo. Quando a vida entra no modo alarme, o cérebro privilegia atalhos de curto prazo e ignora o que pede paciência. Passa a confundir brilho com valor,
novidade com solução. É por isso que o impulso compra promessas e a alma permanece com fome. Salomão não romantizava a pressa. Ele lembrava que a pressa empobrece porque desorganiza a colheita. Há um outro caminho. Ele não é secreto. É discreto. Nele, dinheiro deixa de ser primeiro e volta para o seu lugar de consequência. Primeiro vem a sabedoria que define o que vale. Depois, o trabalho que traduz valor em entrega. Por fim, o resultado que encontra uma casa arrumada para permanecer. Quando a ordem inverte, o ganho vira hóspede de uma casa em reforma. Chega, não encontra lugar e vai embora. Quando a ordem acerta, o mesmo ganho encontra raízes e se multiplica em silêncio. Esse percurso tem um som diferente. É o som do passo que não tropeça em si mesmo. O coração reconhece essa harmonia. Quando a prioridade é sabedoria, a intenção muda e a atenção muda. A mente pergunta se algo é verdadeiro, se está no tempo devido, se honra a trajetória. Verdade, tempo e trajetória. 3 palavras que funcionam como um filtro simples e profundo. A verdade confronta exageros, disfarces e a vontade de parecer. O tempo protege de decisões imaturas e de urgências que não são suas. A trajetória alinha escolhas com o tipo de pessoa que você está se tornando. Quando essas 3 forças caminham juntas, o corpo relaxa. O peito abre espaço para ar chegar. E a mente volta a enxergar nuances. O que parecia necessidade vira opção. O que parecia desespero vira escolha. Essa ordem corrige uma crença silenciosa que muitos carregam. A ideia de que ganhar mais resolveria fissuras de caráter. O aumento financeiro amplia possibilidades, mas não constrói estrutura interior. Sem estrutura, a ampliação só expõe rachaduras. A sabedoria de Salomão costura essa diferença com doçura e firmeza. Não há condenação, há um convite subtil a realinhar prioridades. Primeiro o fundamento, depois os frutos. Primeiro quem você é, depois o que você possui. Quando o ser ganha força, o possuir perde o poder de governar. O cérebro coopera quando a vida apresenta caminhos consistentes. A plasticidade neural responde a repetições calmas, voltadas para o que importa. Pequenas confirmações de coerência, dia após dia, estabelecem trilhos emocionais mais estáveis. A atenção deixa de ser refém do alerta e volta a servir ao propósito. Não surge um milagre repentino, surge uma constância boa. Essa constância permite que planos não sejam castelos de areia. Permite que a renda encontre direção, que a palavra recupere valor, que a paz volte a fazer morada. A ordem também protege da comparação. Quando a medida vem de dentro, o barulho externo perde força. O olhar deixa de buscar aprovação e começa a buscar alinhamento. Salomão valorizava esse olhar que pesa intenções. O ganho que nasce desse lugar carrega um tipo de honra que não depende de plateia. É um ganho silencioso, mas cheio de significado. Ele não aumenta apenas números, amplia confiança. Confiança em si, confiança nos outros, confiança no processo e confiança, quando bem cuidada, se transforma no crédito mais precioso. Existe um mapa discreto que gosta de 2 elementos: tempo delimitado e foco simples. Ao imaginar um período concentrado, o cérebro entende que há começo, meio e fim. Ao escolher poucas frentes, o coração não se divide até a exaustão. Uma meta financeira que faça sentido para a realidade presente. Uma meta de competência que eleve o nível de entrega. Uma meta relacional que cuide do tecido que sustenta as oportunidades. Essa tríade parece pequena, mas ela educa o olhar. Educa para perceber valor, para perceber ritmo, para perceber o que fica e o que precisa partir. Quando esse mapa se repete, o corpo aprende o gosto do progresso sem espetáculo. O efeito é palpável. As manhãs deixam de começar em débito emocional. As noites deixam de carregar discussões silenciosas com a própria consciência. A palavra volta a caber na boca com leveza. A mente reconhece que o bom caminho costuma ser menos barulhento e mais constante. Salomão
com sua linguagem de tempos e estações, lembraria que quem planta na hora certa respeita a semente. Quem colhe na hora certa respeita o fruto. Quem guarda a ordem certa respeita a própria alma. E quando a alma é respeitada, o dinheiro aprende a se comportar. No fundo, tudo se resume a uma direção. Não a um impulso novo, mas a uma fidelidade nova. Fidelidade ao que é verdadeiro, ao que tem tempo, ao que conversa com a sua trajetória. Dinheiro é consequência dessa fidelidade. Consequência que chega, encontra a casa arrumada e decide ficar. E quando fica, não ocupa o lugar de rei. Ocupa o lugar de servo. A vida agradece, o coração respira, a paz encontra caminho. O que você faria diferente se o objetivo fosse ser sábio, não rico? Há um momento em que o brilho da sorte começa a perder a força e o corpo pressente a verdade por trás do espetáculo. O entusiasmo que começa alto se dispersa. A energia que parecia inesgotável escorre pelo vão dos dias e a reputação, silenciosamente, fica frágil. O peito conhece esse vazio. Ele pesa no fim da tarde. Ele pesa quando você promete demais e não consegue sustentar. Não é falta de desejo, é excesso de velocidade. Não é ausência de talento, é ausência de ritmo. Salomão olhava para esse ponto com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Ele sabia que o que sustenta uma vida não é um estouro de resultados, é uma cadência de pequenas fidelidades. A crença de que tudo depende de um grande golpe de sorte costuma nascer de cansaço e comparação. O cansaço pede atalhos. A comparação faz barulho dentro da cabeça e acelera o passo no pior momento. O corpo entende essa pressão como ameaça e aciona o que a neurociência chama de respostas de sobrevivência. Atenção hiperfocada no imediato, perda de visão de médio prazo, aumento de impulsos. É por isso que, quando a vida fica ruidosa, as escolhas perdem profundidade. Sorte vira solução imaginária para a dor real. Salomão não negava o imprevisto favorável, mas lembrava que a colheita responde com lealdade a quem semeia com lealdade. A mão diligente gera um tipo de força que não precisa de alarde. Quem pratica pequenas entregas diárias cria um circuito de confiança no próprio sistema nervoso. O cérebro associa esforço a resultado, a emocionalidade se acalma, a autoestima perde o sabor de promessa e ganha o gosto de evidência. É por isso que micro-vitórias importam tanto. Elas são pequenas na vitrine e imensas por dentro. Elas reeducam a mente para preferir o certo ao chamativo, o constante ao ansioso, o necessário ao urgente. E quando a mente aprende a preferir o que sustenta, o coração volta a caber na rotina. Existe um detalhe quase invisível que transforma a relação com o tempo. Não é trabalhar sem parar, é trabalhar com respiração. Períodos de foco, com pausas breves, criam um compasso que o corpo agradece. A mente mergulha, volta para o ar, mergulha de novo. Esse mergulho e retorno, repetidos ao longo do dia, ampliam a profundidade sem quebrar a fibra emocional. Quando você percebe, a entrega mínima do dia foi concluída e, junto com ela, vem um sossego discreto que reorganiza o restante das tarefas. A diligência não é uma maratona de ansiedade, é artesanato com fôlego, é paciência com propósito, é constância que aprende a descansar. O efeito disso sobre a reputação é silencioso e poderoso. Promessas cumprem prazos, prazos viram confiança, confiança vira portas que se abrem quando você menos espera. Não há mágica, há coerência perceptível. Salomão chamaria isso de crédito real. Não é o crédito do discurso, é o crédito da entrega. Quando alguém pensa no seu nome, lembra de resultado, lembra de palavra, lembra de serenidade no caos. Esse é o tipo de riqueza que não se perde com uma maré contrária, porque ela mora em quem você se tornou enquanto entregava pouco e sempre. Aos poucos, a lógica interna muda. Você deixa de perseguir a sensação de sorte e passa a cultivar provas pequenas de que está no caminho. A neurociência
descreve esse movimento como reprogramação por reforço, sinais constantes de que a ação valeu a pena, registros concretos de começo e fim, traços visíveis da própria evolução. A espiritualidade prática de Salomão conversa com essa ciência quando insiste em semear com diligência, em respeitar estações, em aceitar que todo fruto tem um tempo que não se negocia com ansiedade. Quando a ansiedade percebe que não governa mais, ela se aquieta. E quando ela se aquieta, você enxerga melhor. É provável que memórias de começos grandiosos e abandonos discretos tentem dizer que nada muda. Elas aparecem com voz conhecida e antiga. Repetem que você não aguenta. Repetem que nada dura. Acolha a existência dessas memórias sem ceder ao comando delas. O cérebro guarda experiências como quem arquiva fotografias. Novas fotos podem ocupar a mesa. Novos registros podem recontar a história. Um dia com foco e pausa, um dia com entrega mínima concluída, um dia com o compromisso honrado. Repetido, isso constrói outra narrativa. Repetido, isso cura a sensação de que você falha sempre no mesmo lugar. A mão diligente não luta contra o tempo, ela conversa com ele. Quando o foco acontece em blocos bem cuidados, o tempo deixa de ser um inimigo que escapa e vira um aliado que coopera. O corpo aprende um novo hábito de respiração e o pensamento ganha arejamento. O que antes exigia força bruta passa a respeitar técnica e cuidado. O que antes precisava de coragem impulsiva passa a preferir uma coragem mais bonita, aquela que se apresenta todos os dias e não grita. Essa coragem simples cria raízes, e raiz é o que sustenta quando o clima muda. Há também um termômetro íntimo que ajuda a perceber a qualidade da semana. Ele nasce do encontro entre palavra e realidade. Quantas promessas foram feitas? Quantas foram cumpridas? Quais ajustes são necessários para que a próxima semana tenha menos atrito e mais verdade? Esse olhar não acusa, não mede valor pessoal por um tropeço, não transforma atraso em identidade. Ele ilumina, ele recalibra. Ele coloca cada compromisso no tamanho certo, para que a vida não seja esmagada pelo próprio querer. Quando esse termômetro se torna hábito, você descobre que previsibilidade também é carinho consigo mesmo. Com o passar dos dias, algo se transforma na textura do cotidiano. As tarefas perdem o gosto de punição e ganham o gosto de construção. As pausas deixam de ser culpa e viram parte do método. A palavra volta a ter o peso bonito de quem honra o que diz. A memória afetiva troca histórias de frustração por lembranças de conclusão. E quando alguém olhar de fora, pode chamar isso de sorte. Você saberá que é outra coisa. É diligência, é microvitória repetida. É um tipo de riqueza que cresce por dentro antes de aparecer por fora. No fim, a mão que insiste com serenidade aprende a tocar o mundo com leveza. Os resultados chegam com o mesmo silêncio com que foram construídos. A paz deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma companhia de trabalho. Salomão, com sua sabedoria de tempos e ritmos, reconheceria nesse movimento a nobreza das coisas que duram. Nada de rococó emocional, nada de promessas estrondosas, apenas fidelidade pequena, dia após dia, que cura a reputação frágil e dá ao futuro um chão seguro. E quando o futuro tem chão, o presente respira melhor. Há um desgaste que não aparece nos extratos, mas pesa no corpo como uma pedra na altura do estômago. É o cansaço silencioso de manter versões, de justificar atalhos, de prometer com a boca aquilo que a alma sabe que não consegue sustentar. Esse peso cobra um preço alto. Ele drena energia de lugares nobres, rouba a nitidez do olhar, suja o descanso da noite. A neurociência descreve esse fardo como carga cognitiva excessiva, um gasto contínuo de atenção para lembrar o que foi dito, para ajustar narrativas, para vigiar contradições. Salomão chamaria isso de juros da mentira, uma dívida que cresce na sombra e fecha portas por dentro antes de fechar por fora. Quando a verdade se afasta,
o retrabalho aumenta. O que poderia ser simples se torna labirinto. O que poderia ser direto se transforma em trajetos longos, atentos ao que foi dito e ao que ficou por dizer. O corpo percebe essa confusão e entra em estado de alerta, com respiração superficial, músculos em tensão, mente acelerada. A chance de erro sobe, a paciência diminui, a confiança evapora. Aos poucos, a reputação começa a sofrer, não por um grande escândalo, mas por pequenos desencontros entre palavra e realidade. O coração conhece esse processo como um tipo de tristeza. A tristeza de se afastar de si. A mentira parece atalho porque promete velocidade. Porém, a velocidade que ela oferece cobra pedágio emocional. Ela exige vigilância constante, exige memória para sustentar o teatro, exige energia para defender o indefensável. No fim, o custo é maior do que qualquer ganho. Salomão via a verdade como boa administradora de recursos internos. A verdade economiza, a mentira encarece. A verdade reduz ruído, a mentira amplifica ruído. A verdade oferece chão, a mentira oferece tropeços. Não se trata de moralismo, trata de eficiência da alma. Existe um gesto pequeno e valente que reorganiza a casa por dentro. Ele aparece como 3 frases que parecem simples e carregam um mundo. Não sei, preciso de prazo, não posso. Essas frases desinflam o peito porque devolvem à mente a possibilidade de ser real. Elas reduzem a carga cognitiva, permitem planejamento honesto, reconstroem limites saudáveis. Não sei abre espaço para aprender sem vergonha. Preciso de prazo, protege o tempo e evita promessas que virariam cansaço. Não posso honra o tamanho de cada responsabilidade e preserva a integridade do compromisso. O cérebro responde com alívio a esse tipo de coerência. A atenção se organiza, o foco melhora, a ansiedade perde o comando. A palavra, quando volta a ser lugar seguro, muda o clima emocional ao redor. Pessoas relaxam, conversas ganham confiança, acordos ficam mais leves porque não precisam de camadas de defesa. A espiritualidade prática que Salomão vivia unia esse movimento a uma visão de justiça, balanças justas, medidas honestas, fala limpa. A justiça aqui não é castigo, é harmonia, é colocar de volta no prumo o que se inclinou pelo peso da pressa e do medo. A mente sente essa harmonia como paz que cabe no corpo. Há promessas antigas que continuam morando em algum canto da consciência, cobrando uma atenção que já ultrapassou o prazo. Não é apenas uma lista, é um território afetivo. Cada promessa cumprida devolve um pedaço de dignidade, repara um fio rompido, acalma uma memória que pedia reparo. O sistema nervoso interpreta esse gesto como segurança e, aos poucos, normaliza um padrão mais saudável de resposta ao estresse. O que antes exigia defesas, agora encontra pontes. O que antes exigia explicações, agora encontra o silêncio bom de quem não precisa convencer. Com o tempo, integridade produz algo parecido com prosperidade emocional. Não é espetáculo, é clareza. Clareza de dizer sim quando é sim. Clareza de dizer não quando é não. Clareza de sustentar o meio termo quando o melhor é esperar. Essa clareza economiza passos. Ela evita encontros desnecessários, evita decisões apressadas, evita trabalhos que nascem tortos. E quando o desnecessário sai do caminho, sobra energia para o que realmente importa. Sobra energia para a profundidade. A neurociência emocional mostra que coerência entre palavra e ação reduz o estado de ameaça percebida. Menos ameaça significa mais acesso a regiões do cérebro responsáveis por planejamento, empatia e tomada de decisão ponderada. O nome pode soar técnico, mas a experiência é íntima. Pensamentos mais arejados, corpo mais solto,
sono com menos interrupções. Esse estado cria espaço para que o dinheiro deixe de ser pânico e volte a ser ferramenta. Ferramenta nas mãos de alguém inteiro vale mais do que fortuna nas mãos de alguém dividido. A vida, então, passa a reconhecer sua assinatura. Quando seu nome aparece, vem junto à memória de uma entrega sem teatralidade, de uma presença confiável, de um silêncio que não esconde, só não precisa se provar. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir por um motivo simples: a confiança circula. Salomão tratava essa circulação como um tipo de riqueza que não se perde, porque ela nasce do que você se torna, não apenas do que você adquire. E o que você se torna, ninguém toma. No íntimo, essa virada é sentida como uma reconciliação consigo mesmo. A voz interior, antes cansada de justificar, volta a falar macio. O corpo, antes armado, volta a repousar sem culpa. A mente, antes defensiva, volta a criar com liberdade. A integridade não é uma moldura rígida, é um eixo vivo. Ela permite flexibilidade onde há vida e firmeza onde há valor. E quando o eixo está alinhado, o caminho adiante fica menos sinuoso, onde você precisa dizer a verdade inteira hoje. Há momentos em que o corpo anuncia antes da razão que a vida chegou ao limite. O peito fica apertado perto do fim do mês. A cabeça calcula possibilidades enquanto tenta dormir. O coração faz contas emocionais que não fecham. Viver na beira do próprio fôlego transforma qualquer imprevisto em ameaça e qualquer notícia em susto. Salomão olhava para esse cenário sem condenação e via nele um pedido de proteção. A palavra que ele usaria é simples e profunda ao mesmo tempo: margem. Um espaço de respiro que preserva a colheita quando as nuvens escurecem. A crença de usar tudo agora e pensar depois parece corajosa quando a urgência grita. É compreensível quando a história ensinou que o amanhã é incerto e que as oportunidades passam como vento, mas a pressa drena as reservas, e a ausência de reservas transforma desafios comuns em tempestades desproporcionais. A neurociência emocional explica que o sistema sob ameaça escolhe respostas imediatas e desconsidera o longo prazo. Sem margens, a mente negocia paz por pequenos alívios que custam caro. Salomão chamaria isso de terra sem silo. Chove e a água escorre, seca e nada sustenta. Quando a vida cria margens, o corpo aprende outro ritmo. Não se trata de acumular por medo, mas de guardar por respeito ao tempo. Margem é um gesto de cuidado com o eu de amanhã e com as pessoas que caminham junto. Ela não grita, mas muda o clima interno. A respiração se alonga, a paciência volta a morar no peito, a criatividade reaparece porque não está mais ocupada em apagar incêndios. O mesmo valor, quando protegido por margem, se multiplica com menos atrito. É como plantar em terra preparada. A semente encontra nutrientes, a chuva encontra caminho, o sol encontra folhas dispostas. Existe uma imagem que ajuda a sentir essa verdade. Um campo abre um sulco, outro e mais outro, sempre retinhos, sempre com espaço entre eles. Esse espaço não é desperdício. Ele permite que a água circule, que a raiz se expanda, que o fruto cresça com saúde. No cotidiano financeiro, a margem cumpre função semelhante. Ela separa o que alimenta a alma do que alimenta a ansiedade. Ela cria um intervalo entre desejo e decisão, o tempo necessário para que a sabedoria sente à mesa e seja ouvida. Salomão nutria essa escuta como parte do próprio conceito de prosperidade. Poupança aqui não é castigo, é ternura com o futuro. É um boleto invisível que se apresenta no dia do recebimento e recebe o primeiro cuidado, antes que as demandas façam assembleia dentro da cabeça. Pagar a si mesmo no começo não é um luxo. É um acordo interno que protege a dignidade emocional. É uma pequena cerimônia de honra que diz: você merece permanecer inteiro quando o inesperado bater à porta. A mente entende essa escolha como segurança e diminui o alerta.
Quando o alerta diminui, as decisões ganham nitidez. Há também uma sabedoria antiga na ideia de partilhar a renda em partes que conversam entre si. Uma parte que devolve gratidão, outra que descansa em reserva, outra que sustenta a vida diária, outra que se destina a plantar em novos terrenos. Generosidade, reserva, vida, investimento. 4 trilhos que juntos ensinam equilíbrio. Não são números frios, são afetos organizados. O coração sente quando a generosidade é lembrada, quando a reserva existe, quando o viver não fere a paz, quando o plantar olha para adiante. Esse arranjo cria música onde antes havia ruído. O ritmo volta a ter importância. Ritmo não é apenas calendário, é respiração aplicada à economia da casa. Entradas pedem cadência de saídas, compromissos pedem janelas de respiro, metas pedem tempo que a sustente. Sem ritmo, tudo se torna corrida. Com ritmo, até o esforço ganha beleza. A neurociência confirma que previsibilidade saudável reduz a sensação de ameaça e melhora o controle inibitório, o que significa menos impulsos e mais escolhas consistentes. Salomão traduziria em linguagem de estação: há tempo de reter e tempo de doar, tempo de guardar e tempo de semear. E o coração sábio reconhece cada tempo pelo sabor. Quando a margem aparece, a ansiedade perde o trono. Em vez de vender coisa preciosa por preço de urgência, a alma aprende a esperar a hora certa. A espera não é inércia, é sabedoria aplicada. Ela protege de compras que nasceriam de carência e encoraja investimentos que nascem de visão. Ela resgata a alegria de planejar sem dureza e de realizar sem culpa. Com o passar dos dias, as pequenas reservas se somam. A sensação de sufoco cede. O corpo percebe que o mundo já não precisa ser controlado à força. Paz não é um presente que cai do céu, é um terreno que se cuida por dentro. A dignidade silenciosa que nasce desse cuidado se espalha para os relacionamentos. Quem vive com margem oferece presença mais inteira. Conversas deixam de girar em torno de urgências sem fim e voltam a tocar o que realmente importa. A confiança com o próprio nome cresce, porque o compromisso com o amanhã foi honrado no hoje. O dinheiro, então, volta ao seu lugar de ferramenta. Não governa, serve, não define, apoia, não dita, colabora. E a vida, sentindo isso, afrouxa os ombros e encontra um passo que combina com quem você está se tornando. Margem é liberdade, porque retira da falta o poder de comandar o seu humor e devolve à consciência a capacidade de escolher. Margem é liberdade, porque transforma a sensação de escassez em sensatez amorosa. Margem é liberdade, porque permite dizer sim com tranquilidade e não com respeito. E liberdade, assim, produz um tipo de prosperidade que não depende do aplauso. Ela se move por dentro, silenciosa, como quem sabe que a melhor riqueza é aquela que protege a paz. Que parte da sua renda pode ser reservada de forma automática a partir deste mês. Há dias em que a cabeça parece uma sala cheia de vozes. Cada opinião puxa por um braço, cada novidade acena por uma janela, cada antigo medo tenta votar pelo desfecho. O corpo sente esse tumulto como um zumbido por trás dos olhos. Um cansaço que não vem do trabalho, mas do excesso de direção sem norte. É um tipo de solidão barulhenta. Há muita gente por perto e, ao mesmo tempo, ninguém bem perto. Salomão conhecia esse cenário e o atravessava com uma visão simples e profunda. Nem toda voz merece o mesmo lugar dentro do peito. Nem toda proximidade é aliança, nem todo aplauso indica caminho. A crença de que quanto mais contatos, melhor. Seduz pelo senso de oportunidade. Parece estratégia, mas muitas vezes vira ruído. A neurociência emocional descreve a sobrecarga social como um gasto de atenção que rouba energia de decisões importantes. O cérebro, saturado, passa a decidir pelo que alivia a atenção e não pelo que sustenta o propósito. A espiritualidade prática de Salomão aponta outro caminho. Um conselho certo vale mais do que 100 palmas. E conselho certo não é o que valida impulsos, é o que devolve a pessoa a si mesma de forma serena
e verdadeira. Existe uma diferença silenciosa entre opinião e conselho. Opinião fala de fora e procura convencer. Conselho escuta de dentro e procura compreender. Quando um coração confiável se inclina para a sua dor, sem pressa de consertá-la, algo profundo acontece no sistema nervoso. O corpo reduz o alarme, a respiração desarma, o pensamento alcança nuances que a urgência não deixava ver. Esse estado de segurança muda a qualidade da decisão. A decisão deixa de nascer da ansiedade e passa a nascer da lucidez. É por isso que certas conversas, ao final, dão ao peito uma sensação de casa arrumada. Salomão tratava a sabedoria como prática de convivência. Não era um brilho solitário, era uma mesa. Uma mesa com lugares definidos, tempos respeitados, perguntas honestas. Um lugar para quem aponta direção, outro para quem caminha ao lado, outro para quem recebe e, ao receber, ensina quem oferece. Um mentor, um par, um protegido. 3 presenças que, com cadência, criam um campo de clareza em torno da sua história. Não é quantidade de vozes, é qualidade de presença. Quando esse pequeno círculo se torna hábito, a alma desaprende o desespero de decidir sozinha no escuro. Há um momento especial na curva de qualquer decisão grande. É a dobra entre o que parece urgente e o que realmente é necessário. Nessa dobra, a mente tende a fabricar justificativas para reduzir o desconforto. É humano, é previsível. Por isso, a hora certa do conselho importa tanto. Não para transferir responsabilidade, mas para iluminar pontos cegos. Um olhar de fora, amoroso e honesto, percebe pequenas distorções que o desejo não enxerga. O resultado não é obediência cega, é consciência maior. E consciência maior geralmente economiza dinheiro, tempo e sofrimento. O corpo reconhece quando uma aliança é boa. Há menos teatro e mais verdade. Há menos promessas e mais presença. Há menos pressa e mais precisão. A memória emocional guarda essas experiências como porto seguro. Em dias turbulentos, só de lembrar daquele olhar que sustenta sem julgar, a mente respira melhor. Essa lembrança aciona a régua interna que mede o tamanho das urgências e devolve cada coisa ao lugar que lhe compete. Aos poucos, escolhas nascem com menos barulho e mais densidade. A vida volta a ter textura de chão firme. A coragem também muda de sotaque. Em vez da coragem estridente que se mostra para ser vista, aparece uma coragem quieta, que pede checagem e não aplauso. Essa coragem dialoga com a realidade, aceita limites, honra ritmos, reconhece tanto a necessidade de avançar quanto a necessidade de aguardar. Salomão chamaria isso de discernimento. A neurociência descreve como integração. Partes diferentes em conversa madura, emoção e razão de mãos dadas, intuição e análise sentando à mesma mesa. O efeito é uma sensação de inteireza que não depende do resultado do dia. Com o tempo, alianças boas abrem portas que antes exigiam esforço desproporcional. A reputação chega antes do corpo. O nome carrega o perfume de decisões ponderadas e palavra confiável. Pessoas lembram de você não pelo barulho, mas pela precisão. E precisão, no tempo certo, é um tipo de beleza. Ela não agride, não atropela, não humilha. Ela organiza, ela aproxima, ela resolve sem estilhaçar. Essa beleza tem valor próprio, e valor próprio reconhece valor alheio. É assim que as portas se abrem de forma natural, sem violência, sem teatro. Há ainda um cuidado que protege a alma do desgaste silencioso. Limites. Eles não são muralhas, são jardins bem desenhados. Permitem circulação saudável e impedem invasão. Dizer não para certas influências não é rejeição de pessoas, é preservação de propósito. É reconhecer onde termina o abraço e começa a coluna. É amparo sem perda de eixo. Quando os limites ficam claros, o amor amadurece, o trabalho melhora, o tempo rende. E a paz, essa que parecia um luxo distante, volta a ser um direito simples. Ao final, o que permanece é uma confiança mansa. Você se encontra cercado não de muitas vozes, mas de presenças que amam o seu bem,
que honram a sua verdade e que por isso mesmo ajudam você a escutar a própria consciência com nitidez. É nesse lugar que o conselho certo encontra a hora certa e a vida responde com portas que se abrem na medida exata do seu passo. Quem hoje merece aproximação e quem precisa de limite no seu círculo. Quando a voz interior silencia e a respiração encontra seu ritmo, algo simples se revela. O que parecia uma luta contra números era, na verdade, um pedido por fundamento. A jornada que percorremos até aqui mostrou que o dinheiro não é um fim, é um espelho do que acontece por dentro. Quando a sabedoria ocupa o primeiro lugar, a vida ganha coluna. Quando a diligência se torna hábito, o tempo vira aliado. Quando a palavra volta a ser inteira, o corpo descansa. Quando a margem protege os dias, a ansiedade perde o trono. Quando o conselho certo encontra a hora certa, portas se alinham com quem você é. O coração reconhece esse desenho. Ele sente no peito um espaço novo, mais arejado, menos reativo. A mente, antes tensa, começa a perceber nuances que o medo escondia. A neurociência descreve esse estado como integração. Emoção e razão conversam. O alerta se acalma. A atenção volta a servir ao que importa. A espiritualidade prática de Salomão já ensinava esse encontro. Tempo certo, palavra justa, medida honesta. Não é teoria abstrata. É chão. É gesto, é consistência. Talvez você perceba agora uma tranquilidade diferente. Não a euforia que consome, mas a serenidade que constrói. Há uma beleza discreta em descobrir que prosperidade não precisa de barulho. Ela precisa de raízes. Raízes em escolhas honestas, em ritmos sustentáveis, em alianças limpas. O resultado vem com passo manso. Vem sem rasgar a alma. Vem com a dignidade de quem não vendeu o eixo para comprar um instante de brilho. Guarde esta imagem enquanto a noite chega. Uma casa com luz acesa ao fundo e janelas abertas para o ar entrar. A mesa está posta, não por luxo, mas por cuidado. Cada coisa no seu lugar. Nada sobra, nada falta. É assim que a vida fica quando a sabedoria conduz o dinheiro e não o contrário. A paz não é um acaso. É um ofício, é um trabalho amoroso de dentro para fora que ensina as mãos a escolherem o que permanece. Se algo tocou você por dentro, permita que esse toque se transforme em direção. Não há corrida, há caminho, não há plateia. A consciência. E consciência, quando amadurece, produz frutos que não cabem em vitrines. Que pilar você decide honrar nesta semana? Que excesso você decide deixar para trás hoje?